Já estou conectado aqui. Almas queridas, em instantes iniciaremos o estudo bíblico desta hora. Como o nosso estudo obedece a uma sequência, o tema de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20, com a passagem o endemoniado Gadareno. Como é em sequência, na semana que vem será o tema a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, dos versículos 21 a 43. Obrigado por sua companhia, pelo carinho. Que Deus, que Jesus, que os bons espíritos os abençoe, nos abençoe. Marcos 5, versículos 1 a 20. E chegaram à outra banda do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo:
Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Estudemos alguns aspectos do tema de hoje. No versículo 1, Marcos nos diz que após chegar à outra banda do mar, no caso o mar de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia, na província dos Gadarenos, veio ao encontro dele, de Jesus, um homem com espírito imundo. À época, Jesus necessitou adequar as informações à revelação da verdade, à capacidade de compreensão dos seus contemporâneos. Presentemente e felizmente,
e graças ao amor do Cristo para com toda a humanidade, nós podemos dispor do conhecimento que nos é ofertado pela doutrina espírita. No texto bíblico está dito que um homem com espírito imundo foi ao encontro de Jesus. À luz da doutrina espírita, podemos dizer que aquele homem era um obsidiado. Ele padecia do que a doutrina espírita chama de obsessão. E quem era aquele espírito imundo que depois, no diálogo com Jesus, se apresentaria com o nome de Legião? Era um espírito enfermo, desequilibrado, necessitado. Estávamos, pois, ou estamos trazendo para hoje, diante de um quadro obsessivo. O espírito desencarnado, na condição de obsessor, e o encarnado na condição de obsidiado. Com a doutrina espírita, sabemos que os espíritos não são seres criados à parte. Deus não criou os homens e os espíritos em separado. Os espíritos desencarnados são as almas daqueles que transitaram pela terra na condição de encarnados. Estando na terra, o Espiritismo dá à essência espiritual o nome de alma. E ao desencarnarmos, esta alma recebe o título de espírito. Nós, estando encarnados, somos, pois, uma alma encarnada e, através do fenômeno morte, retornamos para a pátria espiritual e passamos a ser designados como espíritos. E com a mediunidade, com a doutrina espírita, nós sabemos não só que os espíritos são as almas daqueles que viveram na terra, como também que a morte não nos transforma de imediato. Ao desencarnarmos, prosseguimos com a nossa personalidade, levamos conosco as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos vícios, e levamos também as nossas virtudes,
os nossos conhecimentos, porque entre a vida na terra e a vida no mundo espiritual, estabelece-se um contínuo. Com a doutrina espírita, sabemos que os espíritos influenciam os encarnados, como também os encarnados podem influenciar os desencarnados. Na verdade, aqui no texto de Marcos, nós vemos uma modalidade de obsessão consistente na influência perniciosa de um desencarnado sobre um encarnado. Mas são 5 os tipos de obsessão. 5. E vou mencioná-los. É possível uma obsessão de um desencarnado para um encarnado. É possível a obsessão de um encarnado para um desencarnado, aí é o contrário. Terceiro tipo, é possível que um desencarnado obsidie outro desencarnado. Quarto tipo, um encarnado pode obsidiar outro encarnado. E a quinta modalidade, auto-obsessão. Auto, não com L, com U. A própria pessoa tornando-se a sua obsessora, através do cultivo de pensamentos, de sentimentos, de propósitos negativos, de ideias fixas, mantendo certos vícios, certas posturas perniciosas. Eu posso ser o obsessor de mim mesmo. Eu posso obsidiar você encarnado, repetindo para fixar, segundo tipo. Eu posso obsidiar um desencarnado pode me obsidiar, quarto tipo, e um desencarnado pode obsidiar a outro desencarnado. Mas em todas as possibilidades, nós vamos encontrar pontos em comum. Um destes pontos em comum nos 5 tipos de obsessão está a inferioridade do espírito. Quando um desencarnado obsidia um encarnado, é porque tanto o encarnado quanto o desencarnado possuem defeitos, imperfeições morais. Uma pessoa devotada ao bem, que se eleva acima do ramerrão da vida material,
aquele que cultiva as virtudes pode sofrer algum assédio, alguma influência momentânea, mas dificilmente chegará a sofrer uma obsessão. Jesus, vemos no texto, avançando no nosso estudo, trata o desencarnado com muito carinho, permite que ele se aproxime e dialoga com ele. Chega, inclusive, a perguntar-lhe o nome. Jesus cerca o obsidiado e o obsessor com imensa ternura, com imenso carinho, porque Jesus sabia que para processar a desobsessão necessitaria tratar com igual amor, com igual ternura, tanto o desencarnado que influenciava, quanto o encarnado que era influenciado. Jesus, pelo texto de Marcos, causa um embaraço no espírito. No caso, espíritos, porque eram muitos, tanto que ele próprio se autodenomina legião. Jesus conversa com ele e certamente orientou-o, o que Marcos não relatou, mas é o que acontece nas sessões mediúnicas, quando temos a oportunidade de atendermos espíritos enfermos. Estamos, pois, no relato de Marcos, diante de um trabalho de desobsessão. A questão dos porcos, gostaria de chamar atenção para esse detalhe. Muçulmanos, judeus, não comem carne de porco. Não há na Bíblia nenhuma proibição expressa a respeito do comer carne de porco. Tudo isto aconteceu no Oriente Médio. E lá, até hoje, a natureza é muito árida. A vegetação não é tão abundante. Não há vegetação suficiente para tratar de todos os animais. E os porcos consomem muita vegetação. À época, pois, já se evitava cuidar de porcos, tratar de porcos, por conta da ecologia. Os porcos comeriam muita vegetação e faltaria alimento para as ovelhas, cabras, bodes, bois e outros animais. Também não comem carne de porco por conta dos hábitos deste animal, que, como sabemos, vive em meio aos próprios excrementos e se alimentam, inclusive, de cadáveres.
E por viverem em meio aos próprios excrementos e se alimentarem também de cadáveres, os judeus admitem que a carne do porco é impura, inservível, inadequada para o consumo. Eu dizia há pouco, interrompi, e agora retomo. O espírito se sentiu incomodado na presença de Jesus. Não era Jesus que o estava atormentando. Esta legião estava atormentada em si mesma. Jesus, o maior amor que conhecemos depois do amor de Deus, é incapaz de atormentar, de perturbar, de incomodar a quem quer que seja. Mas o que acontece é o que nós sabemos. Quando uma pessoa muito impura, muito desequilibrada, se aproxima de uma pessoa de um outro padrão moral, evolutivo, esta pessoa muito inferior se sente inquieta, porque a luz do outro põe à mostra as suas sombras. Foi o que aconteceu. A própria legião sentiu-se incomodada. Em linguagem psicológica, vamos lembrar duas palavras, ego e self. Quando o ego se aproxima do self, o ego fica diminuído, desajustado, substituindo estas palavras por outras duas, eu inferior, eu superior. Quando o eu inferior se aproxima do eu superior, este eu inferior vai se sentir muito incomodado. Fico me imaginando agora me aproximando de um homem santo, de uma mulher santa. Vou ficar com vergonha de mim mesmo. Vou ficar inquieto. Eu, que já sei das minhas imperfeições, vou perceber que as minhas imperfeições são ainda maiores do que eu suponha. Tá? Então, nós precisamos sempre cogitar da nossa melhoria para que a luz não nos inquiete mais e para que nos sintamos atraídos cada vez mais por essa luz. Agora, de maneira bem objetiva, eu quero chamar a sua atenção para 4 páginas, para 4 mensagens que foram escritas pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A página Legião do Mal, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 143. No texto bíblico, vemos que havia uma legião atormentando aquele espírito. Trazendo isto para os nossos tempos,
vamos dizer com Emmanuel que ainda há na terra uma legião de mal. Aquele que se decide pelo bem, aquele que se decide pelo amor, pela justiça, aquele que opta pela caridade, pela virtude, vai topar no entorno de si com uma legião de maldade, com uma legião de perversidade. A proporção do mal na terra em relação ao bem é muito maior. E aquele que opta pelo bem terá que se precatar com força, coragem, determinação, bom ânimo, para poder perseverar no seu compromisso com o bem, para não ser sufocado pelo mal que o rodeia. Outro capítulo, livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 167, também de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, a página Legião. Neste capítulo, Emmanuel nos lembra que todos nós temos incontáveis reencarnações, não sendo esta a nossa primeira experiência na Terra. Vamos dizer que tenhamos tido 300 reencarnações na condição humana, não importa o número. Esta legião de reencarnações, de alguma forma, ainda está dentro de mim. Os crimes que eu pratiquei, os erros cometidos em todas estas encarnações, as sombras que eu cultivei, os desequilíbrios que eu alimentei, as tantas quedas, o egoísmo, o orgulho, a ambição, a vaidade, tudo isto, de alguma forma, está ainda aqui se eu não superei completamente. E é esta legião de perturbações que trago em mim que me leva a ser o obsessor de mim mesmo. É esta legião de imperfeições que trago que me leva a ser o obsessor de algum encarnado ou de algum desencarnado. E quando algum encarnado ou desencarnado tenta me obsidiar, ele está agindo assim por conta da legião de imperfeições morais que ele traz em si. E nós nos afinizamos com o mal, porque este mal reside em nós. Todo aquele que se conecta com o mal exterior, que se compraz com o mal exterior,
Isto acontece por este mal existir dentro dele. Eu não uso drogas ilícitas. Eu não uso maconha, crack, cocaína, etc. Eu não procuro a boca de fumo. Eu não procuro certos ambientes. Eu não me afinizo. Eu não vou me sintonizar com pessoas que traficam, com pessoas que vendem, que usam. Eu posso até dar assistência espiritual, moral, afetiva, mas nem por isso eu vou me tornar um traficante ou um usuário. E este exemplo vale para todas as situações. Conhecemos o brocardo popular. Diga-me com quem andas e direi quem és. No tema obsessão, podemos dizer: diga-me quem és e direi com quem andas. Os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos vão orientar, vão determinar quem serão as nossas companhias. Portanto, todo aquele que se afirma sob influência negativa está confessando uma deficiência moral. Vemos no texto de Marcos que Jesus manda que o homem curado volte para casa. Para entendermos isto, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 168, a página por título Teste. Emmanuel nos diz: é no círculo mais íntimo, seja no lar ou na profissão, que nos cabe patentear a solidez das virtudes adquiridas. Jesus pede ao obsidiado liberto que vá para casa, para os seus, porque é lá que ele vai ter a oportunidade, primeiro, de demonstrar sua cura. Segundo, vai ter a oportunidade, através da sua cura, de propagar o poder curativo do Evangelho e do Cristo. E mais, ele terá, junto à parentela, a oportunidade de vivenciar o Evangelho. Como pensar em pregar o Evangelho, em propagar o Evangelho para muitos, se nos reconhecemos incapazes de vivenciar este Evangelho para 2 ou 3 pessoas, na intimidade doméstica, na intimidade do ambiente profissional ou num outro grupo social menor. Em boa lógica, quem não faz o menos, não faz o mais. E, por fim, o capítulo Sublime Recordação, que está no livro Vinha de Luz, capítulo 111. Após a cura, comenta Emmanuel, o obsidiado desejou permanecer na companhia do Cristo. E Jesus não
lhe permitiu isto. Por quê? Primeiro, que este homem precisaria testemunhar junto aos seus a sua renovação, a sua transformação. E também porque este homem não podia pretender viver a vida toda ao lado do Mestre, explorando a bondade do Mestre, simplesmente se beneficiando das bênçãos que o Cristo podia lhe oferecer. Emmanuel, neste capítulo, usa uma expressão muito interessante. Aquele homem talvez quisesse, ao lado do Cristo, viver feriados celestes, feriados divinos. E todo aquele que encontra o Cristo, todo aquele que opta pelo Cristo, que se decide pelo Cristo, precisa igualmente decidir-se pelo esforço, pelo sacrifício, pela renúncia, pelo estudo, pelo trabalho, pelo crescimento, pela melhoria gradual. E para servir Jesus, não precisamos ficar o tempo todo na presença física do Mestre, posto que, se o colocarmos em nossa mente, em nossa vida, por onde formos, o Cristo estará conosco, nós estaremos com o Cristo e estaremos, portanto, na companhia do Senhor, ainda que aparentemente, fisicamente distantes. Agradeço a Mana Rosa, que nos lembra o aniversário de desencarne de nossa mãe, presente conosco, Jô Basso, de Guararema, a sobrinha Cacilda Cristiane Claro, hoje é aniversário do Sandro, ontem foi da Ivonete, nossa amiga Isolete Quinones e certamente outros mais. Que Jesus a todos nos abençoe. E por fim, queridos, no livro Meditações Diárias, o capítulo 13 de André Luiz, Decálogo da Desobsessão. Com o Evangelho e com a doutrina espírita, o trabalho de desobsessão começa pelo trabalho de transformação do próprio obsidiado. Que o Senhor a todos sempre, com seu amor e sua bondade, nos abençoe.